Nosso convidado no Jornal da CBN é o presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, Dr. Guilherme Cenelon. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Você é todo ouvinte da CBN. Dr. Cenelon, por que o motorista com marca-passo pode ser impedido de dirigir? Que risco existe? O risco existe dele ter algum tipo de arritmia enquanto ele está dirigindo. Isso pode levar à perda de consciência e com isso pode gerar um acidente, mas nem todo tipo de marca-passo, quer dizer, impede a pessoa de dirigir. Atualmente, essa restrição já existe? Já existe sim, mas agora a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, junto com o Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial e a Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, estão publicando as recomendações para a direção veicular em portadores de dispositivos cardíacos eletrônicos, que se referem basicamente a marca-passos, né, que são dispositivos que tratam quando o coração bate muito devagar, e desfibriladores que tratam as arritmias rápidas, né, quando o coração bate muito rápido, esse desfibrilador libera um choque ressuscitador, que tem uma restrição maior do que aqueles que usam marca-passo, só porque tem o coração que bate mais devagar. Quem deve decidir se o paciente tem ou não condições de dirigir? Isso o médico tem que fazer uma avaliação, tá? E normalmente essa possibilidade do paciente dirigir ou não depende só do fato dele ter um dispositivo cardíaco eletrônico. Depende também da doença dele. Se ele tem um coração muito doente, muito comprometido, isso também afeta na decisão de ele poder ou não dirigir. Dr. Guilherme Cenelon, levando em consideração os critérios que se tem para este tipo de decisão, quantas pessoas hoje se supõe, teriam algum tipo de restrição para dirigir aqui no Brasil? Olha, todas as pessoas que colocam marca-passo para tratar se elas têm um coração que bate muito devagar, se ela dirige, não é um motorista profissional, ela deve ficar, após colocar o marca-passo, de 2 a 4 semanas sem dirigir. E o motorista profissional que exerce qualquer atividade remunerada na direção, também é a mesma coisa, ele deve ficar 2 a 4 semanas. Agora, já pacientes que vão receber um desfibrilador, que é esse aparelho que vai liberar choques para tratar arritmias mais graves, se eles não forem profissionais, um motorista diário, cotidiano, que tem o seu carro, ele deve ficar afastado de 1 a 3 meses aproximadamente. Agora, se ele for motorista profissional, ele tem que ficar afastado permanentemente. Esse não pode dirigir porque ele tem um risco não só pessoal, mas um risco também coletivo de causar um acidente com vítimas em terceiros. Eu fico imaginando o cidadão que já passa por uma dificuldade como essa e de repente sofre mais um tipo de restrição, que é a de poder dirigir, perder lá algum tipo de independência que ele possa sentir pelo fato de se deslocar para lá ou para cá. Como é que é feita na prática essa restrição? É feito algum comunicado a órgãos de trânsito, por exemplo, que o paciente teria a sua carteira cassada? Existe algum procedimento nesse sentido, doutor Guilherme? Isso não está muito bem definido, mas quando o paciente vai fazer a sua renovação da carteira de habilitação, durante a avaliação física e durante a consulta médica, quer dizer, ele deve informar que ele tem um dispositivo, ou o médico que está fazendo a avaliação deve perceber que ele tem um dispositivo e fazer as recomendações necessárias. E isso é muito importante. O objetivo dessa diretriz justamente é evitar que pessoas que têm um dispositivo e podem dirigir sejam permanentemente restritos desse direito, né, e dessa comodidade que causam um transtorno de qualidade de vida muito grande. Então as restrições são bastante razoáveis, temporárias, mas infelizmente para aqueles pacientes que exercem atividades profissionais, esses já existe um consenso internacional e nacional de que esses efetivamente devem permanecer afastados se tiverem esses dispositivos que liberam choques que traduzem uma patologia mais grave pelo risco de perder a consciência, a direção e causar um acidente grave. Por que houve a necessidade do reforço dessa mensagem nesse momento? O que levou a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas e a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego a tomarem essa decisão, se unirem nesse movimento?
As sociedades elas estão sempre antenadas e atentas às demandas da sociedade. E se identificou que havia muita dúvida entre os médicos, entre a comunidade de uma maneira geral e entre os próprios pacientes para saber se eles podiam ou não dirigir, enfim, porque é sempre quando você recebe um dispositivo implantável, isso gera uma série de dúvidas, não só para o paciente, como também para o médico. Então, essas sociedades, a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, o Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial e a Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, atentas a esse fato, resolveram liberar esse documento justamente para dirimir essas dúvidas da comunidade. Dr. Guilherme Sanelon, muito obrigado pela sua gentileza. Um bom dia para o senhor. Igualmente a você.